Bom, meus caros, boa tarde para todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Espero que estejam me ouvindo. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões, discutir dentro do nosso propósito de nos aproximarmos espiritualmente um pouco mais do tema da morte. Esse é o propósito do Dead Café. Conforme eu disse, é um evento mundial. Parece que não tem nada que possa nos ensinar tanto sobre a vida do que a morte. Tanto mais negligenciamos essa temática, mais ignoramos o sentido da própria vida. Se quisermos, eventualmente, ampliarmos o sentido da vida, temos, efetivamente, que discutir um pouco mais esse tema, morte. Eu já quero dar início à nossa ao nosso encontro, deixando aberto já o espaço. Se alguém já quiser falar alguma coisa de início, se alguém quiser abrir, falar alguma coisa de início, ou se quiser esperar o desenvolvimento da conversa, estejam livres para isso. Alguém quer falar alguma coisa antes ou querem esperar o desenvolvimento da prosa? Pois bem, então já vou fazer uma provocação a vocês e espero que me ajudem com essa inquietação. Nós sabemos que havia duas árvores especiais no Jardim do Éden. Duas. Uma era a árvore da vida. E a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É claro que nós sabemos qual foi a opção do casal original, adâmico, enfim, duas árvores. O que eu quero dizer com isso, meus caros? O que eu quero dizer é que praticamente no Polo Norte, em território na Noruega, foram construídos dois cofres gigantescos, presos às geleiras, e se aprofundam geleira e terreno adentro. Gigantescos cofres, dois. Num lugar chamado, eu notei, Spitsheim, na Noruega, na região da Svalbard, nessa região.
É claro que são dois cofres que são permanentemente vigiados, mas esses cofres são um depositário do conhecimento humano. Num dos cofres, tem sementes. Guarda sementes apenas. Porque se tiver alguma catástrofe, ali se encontrarão sementes. Esses cofres é exatamente com o propósito de se esperar uma eventual catástrofe, que parece iminente. Espera-se já, portanto, uma catástrofe, e nesses dois cofres, um tem semente, e elas podem durar até 200 anos, e no outro cofre tem dados do saber humano. Tem pesquisas, diversos países contribuem. Países contribuem com sementes e países contribuem com a área do saber. Então, num dos cofres é depositado sementes e no outro são depositados produtos do conhecimento humano, em disquetes. E eles estão ali guardados e a estrutura é capaz de guardá-los por 1000 anos. Ok? Vamos supor que haja uma catástrofe. E se passa algum tempo. E alguns sobreviventes lá consigam chegar. Será que estaríamos diante de outra metáfora? Duas árvores, uma do conhecimento, onde está o saber, e a outra árvore da vida, onde estão as sementes. Dizem disso, é uma metáfora que se repete ou é pura coincidência? Quem quer falar? Se for coincidência, é muita coincidência, mas é uma metáfora bem interessante. Acho que são duas como que eu poderia dizer, duas modalidades intrínsecas do ser humano, que é a vida e o conhecimento. Acredito que não seja assim tão coincidência, não. Porque, vejam bem, meus caros, parece que nesse contexto todo nós estamos diante de uma estética da morte. Essa questão da estética da morte, ela parece uma força centrífuga que parte de um centro e vai se expandindo infinitamente, e ela produz diversos níveis estéticos da morte. Então, quando eu falo em força centrífuga, eu estou me referindo àquela força que foge do centro e vai se expandindo. Então, a estética da morte possui uma força centrífuga e que lá no centro tem um conhecimento básico, mas a partir desse conhecimento básico ele vai se estendendo e criando círculos de conhecimento.
que eu quero chegar é que lá naquele ponto central, que é o originário, ele é o básico do observador. Então, quem estava lá vai chamar aquilo de árvore. Dependendo de quem chegar nesses monumentos, e que talvez possa ser até uma vida, que não necessariamente deste planeta é possível, aí chega lá nesse lugar, se depara com aqueles monumentos e vai escrever sobre aquilo, vai criar uma metáfora própria, vai criar um entendimento próprio daquilo que o conjunto de palavras que ele possui é capaz de produzir. Então, se quem chega lá vai falar que 2 pilastras de metal e vai traduzir aquilo na forma mais rudimentar possível e coloca nos livros originários, porque então foi um presente da divindade. Mas ocorre que esse conhecimento ele vai se estendendo, e chega lá num dos círculos mais distantes, o centro já é interpretado de outra forma. E aí vem outro nível de conhecimento. O que me dizem? Quem quer falar aí? Um aspecto interessante aí, professor, é que... Olá, gente, boa tarde a todos. Bom demais estar com vocês aqui de novo, viu? Um dos pontos interessantes aí é que já é sabido, né, pelo ciclo da natureza, que tipo assim, uma questão de ciclo mesmo, é que uma semente por si só, ela não é capaz de se gerar. Aí acaba havendo, acho que no meu ponto, uma certa ingenuidade nesse sentido, eu falo enquanto construção de vida, porque a nossa fauna, né, no sentido das abelhas, dos insetos, e de todos os animais que compõem a biologia que vivemos hoje, é que fazem com que a semente, com que a planta desenvolva. Tipo assim, o contexto que vivemos hoje, esse contexto multidisciplinar, que é a natureza, ela é muito mais do que um banco de sementes. Tanto que a gente tem situações hoje que estão sendo afetadas, e já se discute, a própria questão das abelhas. A partir da hora que as abelhas sumirem, nós não vamos ter, nós vamos deixar de ter uma infinidade de frutas. Então, para mim, sinceramente, eu vejo um banco como esse, uma situação como essa, lógico. Acredito que sim, que o ser humano tem que ter essa prevenção no sentido não do fim do mundo, mas eu digo no sentido de ter uma proteção alimentar, né? uma segurança alimentar. Porque a gente não sabe qual tipo de infestação pode bater numa cultura, mas em se tratando do banco da vida, sabe, se tratando de um banco de vida, a vida essa figura de linguagem semente, para mim, ela é muito simplória. A vida é ciclo. Outros agentes envolvidos. Obrigado. Alguém mais quer complementar? Estamos só começando a prosa, hein? Eu só busquei uma ponta do fio aqui para abrir a prosa com vocês. Bom, então eu vou acompanhar essa fala do Reginaldo e quero mostrar uma coisa para vocês. Ver se eu consigo aqui, né? Pessoal, estão vendo aí na tela? Estão vendo? Sim. Isso é uma carta do tarô. O tarô de Marseille. Tem outros tarôs, mas o mais usado é o tarô de Marseille. Vejam que, dentro daquilo que o Reginaldo impulsionou, a questão da semente, isso lembra
o símbolo da morte, que é essa foice. Então, ela está ligada à agricultura e está ligada à questão da semente, que depois eu quero ouvir mais o Reginaldo. Essa simbologia aqui é da foice. Então, a foice, como símbolo da morte, ela veio do tarô. E vejam que ela veio separar. Na agricultura, é para separar o joio do trigo. Então, essa ideia de morte é uma ideia de renascer, de separar o joio do trigo. Então, ela tem essa simbologia da caveira, que é a visão básica do ser humano despojado de tudo que é vaidade. É o ser humano na sua forma mais original possível, nenhuma vaidade. É o marco zero. Vejam que a foice, nesse caso aqui, está limpando, e a simbologia aqui, vejam que a caveira, ela está pisando num rosto feminino. Por quê? O outro pé está no barro. Notem. Então, ele nem aparece, ele está no barro, está atolado. O único ponto de apoio da caveira é esse rosto feminino, que indica exatamente o substantivo feminino, renovação. A renovação. Então, a renovação é feminina. E aí vem uma questão que nós podemos avançar, que envolve o sexo, envolve a mulher. A renovação é feminina. E ela passa da esquerda para a direita. Aqui tem uma cabeça coroada, que significa velhos egos. O ego antigo. O ego antigo, ele morre, ele fica para trás em prol de uma renovação. Daí, quando o Reginaldo fala da semente, faz muito sentido, na medida em que a semente é apenas um dos elementos. Mas há que se ter uma metáfora que nos identifique. Qual o feminino da renovação em determinado momento? O que vai nos impulsionar como renovação? E, consequentemente, vai fazer com que nós matemos o nosso ego, que até então reinava sobre nós. Não é? Então, continuamos nesta provocação. Quero ouvi-los e prosseguir nessa. O que me dizem? Alguém mais quer entrar na prosa? Quer falar? Trazer uma nova abordagem? O que me dizem? Tô querendo saber cadê a Rose. Ela aparece. Às vezes ela aparece. Professor? É interessante essa questão, professor, da semente, que nem o Reginaldo falou, de todos os elementos. Enquanto o senhor falava, eu me lembrei daquela placa que foi solta no espaço com algumas informações do nosso planeta, localização da figura do homem e da mulher, da figura humana. Acho que tem o símbolo do hidrogênio também, uma sequência de número binário.
E aí eu me lembrei desses elementos da placa que foram soltos para uma eventual civilização extraterrestre, né? Posso encontrar para saber um pouquinho sobre a gente. Então, eu acho que a semente nesse contexto seria tipo um dos elementos da placa da Pioneer, que nós não somos né, só composto de uma semente, mas a semente ela representa também é uma parte de um conjunto. E a morte, lá na carta do tarô, né, a mulher ali indicando a renovação, eu acredito que o ego ele só é totalmente deixado de lado, ele só é totalmente superado em face da morte. Eu não acredito, né? Não sei eu não estou chamando a humanidade de egocêntrica, eu não estou chamando ninguém de egocêntrico, não é isso. Mas eu acredito que o ego é uma característica do ser humano, até porque quando a gente nasce e todo mundo aí já passou, né, pelo período ali da adolescência, a gente vive como se nunca fosse morrer. A gente faz e acontece, a gente está descobrindo a vida. Esse viver sem pensar que um dia vamos morrer, isso é ego. Então, só quando a gente se depara bem de frente com a morte, às vezes, né, tem pessoas que têm a oportunidade de se deparar com a morte para depois refletir a respeito, já se deparam com ela, é só aí que a gente deixa o ego um pouco de lado e começa a pensar, não, de fato eu sou mortal. Eu penso que a morte é a única capaz de superar o ego humano. E até tem uma expressão latina que eu gosto muito, porque gosto muito da cultura mexicana, da nossa cultura latina, e é memento mori. Memento mori é que vamos nos lembrar da morte, é para a gente lembrar da morte, para a gente lembrar da mortalidade. E todos os dias, vivendo, mas lembrando sempre que a gente vai morrer. Eu até tenho tatuagem assim, que tem significado, né, lá não sei, para quem conhece um pouquinho da cultura mexicana, a morte é uma deusa, né, é uma santa, né, e eu acredito que sim, que se a maioria das pessoas olhassem por esse lado, talvez nós tivéssemos um pouco menos do impacto que o ego causa na sociedade. Mas é só, no meu ponto de vista, é só diante da morte que a gente tem, de fato, um abandono do ego, pelo menos, ainda que seja momentâneo. É isso. Já que a Cassiane falou do memento mori, que é de fato um ícone do pensamento em termos de não nos esqueçamos da morte, eu quero dividir algo com vocês também. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Estão vendo aí? Sim. Sim, ótimo. Então é isso aí, exatamente agora acompanhando a fala da Cassiane. Isso aqui é o memento mori, que, que está dentro da nossa linguagem, aqui da latina.
Nós, latinos, entendemos esse memento mori como não nos esqueçamos da morte. Os europeus ligam isso ao vanitas, à vaidade. Então, esse aqui é um quadro do século XVII, de Filipe. E aqui está, nós, qualquer um de nós, né, no nosso estado original, a flor com seu tempo contado. Então, o memento mori, na realidade, nos vincula a um tempo esse que será fatal para qualquer um, independentemente da vaidade. Esse aqui é o destino final. E, às vezes, uma flor dentro de um copo d'água quer nos dizer muitas coisas, porque ela permite com que nós possamos acompanhá-la num curto espaço de tempo e até às vezes fazendo com que nós nos esqueçamos do nosso próprio tempo, como a vida, de uma forma ou de outra, ela vai. De um jeito ou de outro, haverá um fim para isso aqui, independentemente de qualquer vaidade. Admitir isso, então, meus caros, está naquilo que é o propósito da nossa discussão. Não parece que nem todos lidam bem com essa situação. A própria ideia de uma avareza e a própria ideia de uma extremada vaidade são tentativas de se esquecer, de se enganar à morte. Daí, alguém quer fazer algum complemento? Quer falar mais alguma coisa? Quem quer falar? Professor, eu posso falar de novo? Deve, claro. Eu pensando aqui, quando a gente perde e hoje a gente vê muito isso, quando a gente perde essa noção da morte, da mortalidade, a gente incorre também no esquecimento da humanidade. E a gente pensa no humano apenas como indivíduo. A gente vê hoje em dia políticas e movimentos ambientalistas com a preocupação da reciclagem, com a preocupação da reutilização, do descarte dos resíduos, diante de todo o impacto ambiental que o mundo tem sofrido. E isso é um pensamento de humanidade, porque a época em que nós vivemos, talvez nós não vamos passar por uma escassez de água doce, por exemplo, mas o futuro, as gerações futuras passarão. Quando uma política não pensa, quando um Estado não pensa no futuro, nos demais, ele pensa como um humano singular e ele não pensa como humanidade. Ele não pensa na sobrevivência do ser humano, mas na sobrevivência do indivíduo. Esses dias eu assisti um vídeo muito interessante, está até no AVA, eu não me lembro a disciplina, que é uma disciplina que eu estou fazendo interativa. Muito interessante sobre essa questão da manutenção do meio ambiente. Nós vivemos com um ego tão grande que nós não olhamos para o lado.
tudo, é como se nós fôssemos o sol e tudo estivesse girando em torno da gente. Isso provoca muito impacto, não somente ambiental, mas também um impacto social, que a gente já nem vive uma sociedade que compartilha, que vive junto. É uma sociedade que está sempre em crise, em conflito, justamente por esse idealismo que sou eu, indivíduo, e não sou eu, ser humano. E quando o senhor diz sobre essa perda da vaidade, essa é representada pela figura da Katrina, que é uma mulher, né, pelos desenhos, o pessoal procurar, vai achar uma mulher, é a figura de uma mulher, toda arrumada, com flores no cabelo e tal, demonstrando a vaidade, mas ela, na verdade, está em forma óssea, em forma de caveira, o que significa que nenhuma vaidade ultrapassa a morte, nenhuma. Toda vaidade é interrompida na morte. E o que parece é que a gente vive num mundo em que eu vou morrer, mas eu vou fazer o que eu quero e eu não vou me preocupar com resíduos tóxicos, eu não vou me preocupar com o meu lixo, eu não vou me preocupar com preservação de nascente, porque, por enquanto, tem água para mim e isso é o suficiente. E às vezes a gente começa esse debate pensando que, nossa, mas a gente vai refletir sobre a morte, que coisa estranha, né? Que coisa, talvez, assim, que isso? A gente está de frente com a morte todos os dias, mas o impacto do não pensar na morte possui um impacto social muito grande. O não pensar na morte possui um impacto político muito grande. Então, é muito, muito importante todas as reflexões que a gente tem feito. Se alguém quiser falar agora, complementar, acabei. Pessoal, professor, Pois não? acho que um dos aspectos aí que é interessante, quando você sobre o que eu digitei aqui, quando você pensa num banco de sementes como é esse, eu gosto de ser muito prático nas coisas. A primeira questão é, suponhamos, vamos lá, vamos ser práticos, suponhamos que aconteça realmente um desastre aí e que realmente esse banco tem que ser usado. A pergunta é, quem vai usar? Ou seja, esse banco é para quem? Porque se você for parar para pensar, a distância de um mecanismo como esse da nossa realidade é tamanha, cara, está lá na Noruega, está num determinado lugar que não vai chegar, que você não vai conseguir chegar nunca lá. Só que engraçado é que essa informação nos parece tão próxima que parece que esse banco de sementes é aqui do lado, é aqui na mercearia do lado. Então, essa nossa ideia de aproximar as coisas para a gente, ela é tão surreal que ela traz essa ilusão de que realmente alguma coisa está sendo feita, sendo que não está. Acho que aí entra o caráter político, que para mim, né, o caráter político, tipo assim, olha, nós estamos matando, destruindo o meio ambiente, mas a humanidade vai ser salva. Nós temos olha a mensagem que se pretende passar. Se é essa a mensagem que alguém pode entender também, mas essa é o que eu entendo. Olha, o mundo vai acabar tudo, mas nós temos um banco de sementes para a humanidade. A humanidade não passará fome. Só que quando você vê isso numa questão prática, numa estrutura prática, você vê que é pura falácia. Não há nenhum mecanismo que diga, olha, vai dar certo, vai funcionar. Nem mecanismo que diz que essa montanha realmente vai ficar em pé depois que tudo acabar. Mas essa necessidade de adiar o extermínio e dizer para todos que não há um extermínio e que não haverá um extermínio em massa e que as nossas condutas podem continuar sendo as mesmas, nós podemos continuar produzindo bomba nuclear
porque a humanidade vai ser salva por um banco de sementes. Olha o que é construído em cima de tudo isso. E isso cada vez mais afasta a morte da gente. Tipo assim, não, eu não vou morrer, eu terei um banco na Noruega de sementes para plantar o meu arroz. Aí vamos lá, vamos ser bem, entrar dentro da nossa perspectiva atual. Nós temos um governo que pegou todo o nosso estoque de grãos, falou para os agropecuaristas, para os donos desses bancos, para vender tudo para a China, que aqui não vai fazer diferença não. Ou seja, os nossos estoques caíram, ou melhor, os nossos estoques foram vendidos, nós perdemos o controle inflacionário nos nossos grãos. Ao ponto de chegar um pacote de arroz vai valer R$40. Olha o que é a situação. Aí você começa a pensar que não, é tudo uma ilusão para afastar esse demônio aí que é a morte. Mas eu também quero fazer uma outra provocação para vocês aqui, meus caros. Quem criou a morte? Deus ou o homem? Reflitam e me digam, quem criou a morte? Deus ou o homem? Quem responde? Professor. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Gilson Militão, boa tarde a todos. Salve, Gilson. Tudo bem, Reginaldo? Meu nome. Tá bom. Professor, no que tange aí na pergunta do senhor, na reflexão do senhor, eu acho que foi o próprio homem, né? Desde a antiguidade, o que se sabe no escrito, foi o homem. E o que vem sido provado até hoje é que o próprio homem está se destruindo. No que o Reginaldo acabou de falar aí agora também, a própria pessoa humana, o homem, está se destruindo dia a dia, não cuidando, não estando nem aí para as próximas gerações. E por mais que as nossas entidades aí, né, que se preocupam com futuras gerações que foram criadas, foram deixadas de lado por muitos países, inclusive o nosso, né? Através do que só pensa a pessoa em si só pensa em si. Eu estou bem hoje, amanhã deixa, eu vou viver o hoje e o amanhã a Deus pertence, entre aspas, né? Então, eu acho que na pergunta, no que o senhor fez aí essa reflexão aí, eu acho que o próprio homem em si, tá, professor, é o próprio destinatário do seu futuro. Eu penso assim, o meu modo de pensar. Alguém quer complementar? Se alguém quiser complementar, fique à vontade. Eu penso diferente. Vai lá, pode falar. Vai lá, meu bem. Eu penso diferente do Gilson. Não pensando em Deus não como um Deus cristão, um Deus, sei lá, seja lá o que for. Mas pensando numa força superior ou numa explosão que foi criado o ser humano. Vamos imaginar que que nós somos, enquanto seres viventes, como um relógio. Um reloginho que tem várias engrenagens, que tem vários ponteirinhos, e precisa de tudo ali funcionando adequadamente para funcionar. Funcionando para funcionar, de fato. Biologicamente, nós temos um defeito, os biólogos chamam de defeito, que é esse fatorzinho, é como se fosse uma engrenagem faltando um dentinho, que faz a gente envelhecer e, consequentemente, morrer.
Então, isso que os biólogos chamam de falha, que é uma falha no nosso sistema, porque o nosso sistema biológico ele é extremamente complexo e, ao mesmo tempo, extremamente perfeito. E essa falha encontrada pela biologia, eles consideram a falha de Deus, a falha na criação. Porque o nosso sistema não fosse por esse desenho que eu fiz, essa analogia do dentinho, da engrenagem, nós não morreríamos, nós não envelheceríamos, e eu sei lá o que seria de nós. Então, não existe uma culpa. Isso é a maneira que nós somos constituídos, seja lá como a gente foi constituído, por um deus, por Brahma, por outros deuses, por explosões, seja lá pela maneira que a gente foi constituído, nós fomos constituídos assim, biologicamente, com esse defeitinho. Reginaldo, quer continuar? Sim. Dentro de se a gente for avaliar dentro de uma perspectiva religiosa, né, eu não consigo deixar de pensar numa frase, que é aquela que ela está em João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Acho que o que pega nessa frase é o que não está escrito nela, né? Ou seja, só precisa de vida quem está morto. Eu vim para que tenham vida. Então, logo, você está morto. Então, se você me aceita, você viverá. Certo? E ainda continua, vida em abundância, essa vida no sentido de realmente ter a graça de Deus aí. Com essa frase, a minha resposta quem trouxe a ideia de morte, no sentido cristão, foi Deus. Logo, essa frase que é usada por João é que ele diz que Jesus é que a disse, né? Então, se Jesus a disse, Jesus Deus, né? Então, logo, nós temos essa concepção de Deus, dentro da fé, é lógico. Bem. Sim, e até complementando sua fala, Regi, eu pensei naquela metáfora de que Cristo é a água da vida, e quem bebe da água sacia da sede e vive. Então, a água é viva, uma água viva, e transportando toda essa ideia de vida para o divino e tirando toda a ideia divina do ser humano. Sim, então nós, enquanto humanos, estamos mortos. Somente humanos, não crentes. Exatamente. O Irene, quer falar? Pode falar. Boa tarde, né? O seguinte, eu estava voltando ali na questão que o Reginaldo falou sobre a semente e o conhecimento. Ele disse, se não me engano, assim, mais ou menos, que quem queria usar, né? Então, eu fiquei pensando assim, eu acho que a pessoa, né, quando foi criado o baú da semente e o baú do conhecimento, não foi pensado, não interessa quem vai usar. E nem como vai usar. O interessante ali é deixar aquilo ali. Né? A pessoa que fez, né? Não sei como que foi o início da conversa, que eu peguei um pouquinho atrasado. Aquilo foi um projeto de diversos países. Pois é. Então, quando eles juntaram esse conjunto aí de conhecimento, o conjunto da semente, eu acho que eles queriam deixar aquilo ali, né? Agora, o processo, quem vai usar, como vai utilizar, aí vai depender de quem encontrar. Pode ser até um ser, como o senhor disse na última aula lá, pessoa não humana, né? Poderia usar. Quem sabe? Quem vai saber o que tem o conhecimento lá, né? O que vai na cabeça de um ser, uma pessoa não humana, por exemplo? Como ele vai utilizar aquela semente, como ele vai descobrir aqueles conhecimentos que estão lá. Então, acho que vai depender muito de quem encontrar. Qualquer pessoa, qualquer ser, né? Não sei, pode ser não humano, pode ser um ser de outro planeta, não sei. Não interessa quem vai encontrar. O problema é, assim, a pessoa... como é que vai falar?
O objetivo é o de ser utilizado, deixar aquilo para ser utilizado, né? Ele vai ser utilizado de alguma forma. Como se fosse como falar, um começo para alguma coisa. Então, na tua ótica, ali é uma visão que abrange a humanidade, é isso? Sim, independente de quem seja que vai encontrar esses baús. Okay. Será um começo de alguma coisa para alguém, né, com algum ser. Uma nova humanidade. Sim, uma base para alguém utilizar da forma que achar necessário, né? Da forma como vier, de acordo com o conhecimento, vai descobrindo um, descobrindo o outro, e vão montar ali novamente, vai começar alguma coisa ali novamente. Assim, eu interpretei assim, né? Ótimo, muito bem. Gilson. Então, professor, dando prosseguimento aí no que eu disse, aí já vem de tudo, que o próprio ser humano em si já está prevendo, né? Ele mesmo já está prevendo o destruimento do planeta, né? Através das suas feitas, né? Então, ele mesmo já está prevendo. Portanto, aí, deixando aí que seja uma, né, que o senhor disse aí, pode ser uma metáfora ou alguma coisa, deixando aí. Então, o próprio ser humano já está prevendo, ele está vendo que no futuro, né, nós iremos, nós não, futuramente, as gerações futuras irão ter dificuldade. Então, porque eu digo que quem está destruindo o planeta é o próprio ser humano, não tem mais como se, né, se explicar. Então, não só com as atitudes, mas com o ego, no que tange aí, na imagem que o senhor disse, com o próprio ego, né, com várias coisas que vemos por aí hoje. Essa juventude que vem aí cada vez mais sendo ensinada diferentemente das gerações antepassadas. Então, prova disso aí que não se pode dizer, o nosso mundo está com o tempo delimitado. Muito bem. Apenas, então, para manter esse aspecto do debate, eu quero trazer à tona mais um tópico, que é o seguinte. A metáfora que nós temos do plano da nossa existência, inevitavelmente, lá naquele marco inicial que eu falei, que depois vai se expandindo até outras formas de conhecimento, mas lá naquele marco inicial, a nossa metáfora nos liga à figura do divino. Nós, humanos, conseguimos conceber como linguagem de nossa existência, pelo menos uma linguagem minimamente explicativa, dentro de um plano simbólico que nos liga a uma divindade. Se isso é uma limitação ou não do nosso conhecimento é outra coisa. Mas o marco inicial da nossa existência fatalmente nos liga a uma experimentação com uma divindade. Ok? É claro que isso depois se expande para outras formas de conhecimento, é o que falei, a tal força centrífuga. Mas a questão que eu quero trazer é o seguinte. Lá está, então, a grande força divina pairando sobre o cosmos. E o cosmos acompanha a força divina, porque essa força divina transita pelo cosmos, como sua obra, como seu espaço. O cosmos é o espaço do divino. Lá dentro do cosmos tem a existência humana. E a partir do momento em que a existência humana encontra seu fim, a partir do momento que a existência humana
e especificadamente, a partir do momento que um indivíduo morre, o que é isso para o cosmo? Nada. Isso aí talvez seja apenas uma fração de um segundo para que o cosmo se recomponha naturalmente. Então, aquela grande morte do indivíduo, o que é isso para o cosmo? Nada. Absolutamente nada, muito pelo contrário. Rapidamente o cosmo vai se restabelecer. Então, o que eu quero dizer é que, enquanto a morte é um fim para a nossa mísera existência, para o mísero ser humano, ela para o cosmo não é nada. Nada. Ou seja, aí eu quero dizer, e puxando o debate, quando eu perguntava se a morte, nesse esplendor todo, é uma invenção do homem, que a jogou dentro do infinito e preencheu esse infinito com muitas coisas, até um plano do castigo infinito. Mas dentro da ordem cósmica, a morte como sendo nada, ela é, me corrijam, e esse é o debate, dentro da ordem cósmica, a morte ela é finita. E talvez dure menos que um segundo na ordem cósmica. Essa é a provocação que eu queria dividir com vocês. O que me dizem? Já está muito profundo. Não, nós estamos proseando aqui, porque eu vou prosseguir. É porque isso é uma decorrência daquilo que aconteceu quando Caim matou Abel. Para o cosmo, aquilo não é nada, não foi nada. Nem Deus deu muita importância para aquilo. A única coisa que ele fez, xingou ali Caim, colocou nele uma marca, um estigma, e ainda falou, ninguém vai fazer nada com ele. Quer dizer, para o plano cósmico, a morte do homem parece que não é nada. Parece que quem valoriza a morte, nessa grandiosidade toda, e inclusive dentro de um plano de vaidade ou não, é só o homem. Professor. E só concluindo, acho que nem as pessoas não humanas, ou seja, os animais, dão muita bola para a morte. Porque eles parecem que entendem um plano cósmico, que a questão é que se vai, foi, se não foi, fica, algum dia vai. Então, quem anda tropeçando no cosmo aí, com essa ideia de morte, tirando proveito ou não dela, parece que é o ser humano. O que me dizem? Quem está falando? Ninguém, você, pode falar. Eu. Ô, professor, um ponto interessante aí que o senhor colocou, e dentro da questão do cosmo, né, é que há uma teoria que nós não conseguimos encontrar com outros seres na nossa galáxia, bem como no universo, é porque o tempo, o nosso tempo aqui dentro, isso o senhor acabou de falar, o nosso tempo aqui, ele é tão... O nosso tempo de, tipo assim, o ser humano, né, o homem, sapiens, tudo é 10 mil anos, né, que você estima, né? 10 mil anos nós estamos na Terra. A Terra tem mais de 1 bilhão de anos. Então, se você for olhar esses 10 mil anos do homem na Terra e for comparar com outros seres que podem ter estado em outros mundos, né? Há um desencontro justamente por causa desse tempo, dessa insignificância. Olha, nós estamos falando do tempo do homem na Terra. Agora imagina do nosso tempo na Terra e imagina o nosso tempo de morte na Terra. Chega, o senhor foi gentil quando o senhor falou em segundos. É imensurável. A nossa chega
dentro de uma perspectiva matemática, se a gente for mensurar a nossa existência enquanto pessoa, ela é insignificante. Quem dirá a nossa morte, que é um momento único e que acontece em segundos. Isso transpassa, tipo assim, não dá nem para poder comparar com um grão de areia dentro de tão insignificante que é. E é justamente isso que assusta a gente. Aí, só para poder acrescentar, viu, gente? E usando dados de licença poética, nós somos pó de estrelas. Literalmente. Eu estou vendo que a Irene continua com a mão. Irene, quer falar alguma coisa? Professor, bom, já que a minha mão está levantada, eu até tenho uma coisa para falar mesmo. Então, o senhor falou sobre, parece que a morte, a preocupação é do ser humano, né, com a morte, não é isso? Parece que o senhor falou assim. Então, olhando assim no sentido material, sim. Por exemplo, né, vamos colocar um exemplo de quando um ser humano morre, alguém leva vantagem, né? Às vezes até mais do que a pessoa. Podemos falar até se numa família, né? Quando o pai morre, vai ter os herdeiros, né? Para herdar. Então, assim, se você for olhar várias perspectivas, né? Vários pontos de vista, então, assim, com relação a esse assunto aí, se for no sentido material que o senhor está falando, não sei, seria nesse sentido aí, seria amplo, né? Porque podemos falar de herança, né? De benefício que a pessoa pode, pensão, um monte de coisa, né? Então, assim, às vezes a morte até provocada, né? A gente sabe, né? Criminosa, até muita gente planeja a morte do outro para herdar seguro, né? Herança e várias coisas. Então, assim, não sei se é nesse sentido que o senhor está falando. Então, tem muito sentido que é importante para o ser humano a morte do outro, talvez, né? Não sei. O sentido aqui na conversa é aquele que cada um compreende e se abre para conversar. Esse nosso encontro ele funciona desta forma, ok? Então, ninguém tem que ficar preocupado se pegou ou não o sentido que alguém falou. Trazer o seu sentido e contribuir para o debate. Isso é o que importa, ok? Gilson, quer falar? Sim, professor. Então, aproveitando o momento da fala do senhor aí, vejo que o ser humano é tão egoísta, tão ambicioso, que há tempos atrás tivemos fatos aí, não sei se meramente, né, se tem veracidade, mas foi noticiado na mídia aí, estariam até negociando terrenos no céu, né? Aí prova tanto que, desculpe aí se eu ofendi alguém, mas aí prova tanto que o ego, o ambicismo do ser humano se torna, porque até nos momentos difíceis, começa Deus né, da funerária que já fica ali esperando, né, porque é serviço deles, tudo bem, é serviço deles, mas nesse aí de negociar aí até terrenos do céu, isso aí, para mim, me desculpe, senhores aí, até a minha tem algo de empático nisso aí, professor. Ok. E é caro, viu? Pelo que eu tenho acompanhado, não é caro, é caro, né? Dependendo da localização, é caro isso aí. Sempre foi, Alguém mais quer desde falar? o medieval. Desde o período medieval sempre foi caro esse negócio. Mas é justamente porque a gente não, eu acredito, porque a gente não tem essa visão. Por essa reflexão profunda que o senhor fez, do meu ponto de vista, bastante profunda, eu estou aqui raciocinando, estou aqui pensando, e vou pedir a licença poética, como diz o Regi, gostei desse termo. O que eu entendi, o que eu concluí aqui, acabando, né, pensando, refletindo o que o senhor disse, que talvez a nossa existência seja como a da semente.
a existência da semente culmina no fim dela. Se a semente não morre, a árvore não nasce. Quem sabe nós também não estamos nesse mesmo ciclo da semente. Quem sabe a nossa existência não culmina no nosso próprio fim. E não nessa busca de vida. Talvez nossa existência, assim como a da semente, culmina no fim, que é a morte. Bem, Reginaldo, quer falar? Sim, professor. Eu gostaria de estar discutindo sobre essas questões que a profundidade que o senhor colocou aí, né, essa questão do cosmos e da nossa existência de vida, ela ser tão insignificante, é interessante no seguinte momento. É interessante pelos subsídios que eu quero trabalhar aqui. Tipo assim, essa perspectiva que o senhor traz e que a gente está trabalhando aqui, ela é uma perspectiva racional. Certo? Porque a gente não consegue mensurar de forma empírica esse absurdo, eu gosto de falar desse termo, desse absurdo que é a nossa insignificância. O termo absurdo ainda é muito, viu? Porque o termo insignificância nem trata disso, de tão insignificante que é. Porém, enquanto estrutura social, é a razão que tenta, entre aspas, né? É a razão que tenta dar subsídios ao homem para poder viver em sociedade. Só que tem um ponto que é interessante. A construção de dor e de vida, ela vem mais pela questão do sentimento, ou seja, daquilo que eu sinto, do que propriamente daquilo que eu penso. Olha o tanto que isso é arbitrário, se eu me fiz compreender. A gente pensa na vida de uma forma racional ao ponto dela chegar dela ser abaixo do insignificante. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa em características e estruturas lógicas sociais, seja no direito, nas normativas que tratam do direito à vida, dentro de uma perspectiva que a gente ainda julga ser racional. Mas, se você for parar para pensar, ela não é racional, ela é sentimental, porque a razão diz o seguinte: você é nada. Olha a ambiguidade disso. Aí você, mas espera aí, a lei, então, aí, onde eu quero bater? A nossa legislação, que trata do valor à vida, que constrói o indivíduo como ser de direitos, essa legislação, ela é fruto de uma razão ou ela é fruto de uma emoção? Que é o que a gente mais conflita, né? O tempo todo a gente conflita isso. Porque quando você pensa na razão, só para encerrar, gente, quando você pensa na razão, tudo cai por terra. Racionalmente, a gente não tinha nem que discutir direito. A nossa insignificância é tamanha. Acabou, não tem conversa. É isso. Professor, é a Nilza. Pois não, pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito boa as reflexões dos colegas, gostei bastante. Espero contribuir um pouco com as reflexões de vocês. Mas o que eu penso é que o ser humano se aproveita dessas historinhas, entendeu? Para se manter. Essas religiões, na maioria, é uma forma de ganhar dinheiro, de ganhar a vida, né? Porque não existe esse segredo que existe aí do criador, criatura, nunca foi desvendado, nem sei se vai ser, e ninguém tem certeza de nada. Ninguém voltou de carne e osso para falar para a gente qual que é a realidade dos fatos. Então, enquanto isso, nós humanos, né, vamos levando a vida em fantasias, né? Entendeu? Porque, na verdade, ninguém tem certeza de nada. Mas que a morte é a maior democracia que existe, igual a colega falou ali, é uma quebra de ego inevitável. Essa quebra mesmo, o ser humano, por mais influente que seja, ele vai morrer, né?
e que a figura do diabo pode ser nós, os próprios humanos, que destrói tudo o que pega nas mãos gratuitamente, principalmente maltratando a natureza. E o próprio... Essas sementes nunca serão suficientes, né, para reconstruir um novo mundo, porque a ganância do homem não tem fim. E somos mesmo um grão de areia mesmo, no meio desse cosmos aí. Obrigada. Ótimo, uma reflexão interessante. Mas, Reginaldo, nessa tua crítica à ciência, foi interessante. Tem um filósofo da Idade Média chamado Escoto Eriúgena. Escoto Eriúgena. Ele divide o saber em 3 níveis de conhecimento. O mais básico para ele é a ciência, que seria a dialética, onde impera a razão. Acima da dialética, para ele, vem um outro nível chamado sofiologia. Sofiologia, onde a razão agora divide espaço com o intelecto e os sentidos. E acima da sofiologia, assim, no alto nível do conhecimento, ele fala que está a hiperteologia. Na hiperteologia não tem mais razão, não tem mais dialética. Lá é puro intelecto e sentidos, entendeu? Então, a tua crítica a ciência dialética faz sentido naquilo que a própria ciência, naquilo que ela prometeu e ainda continua prometendo, não cumpriu, não é mesmo? Mas eu quero dividir com vocês uma outra reflexão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Pessoal, estão vendo na tela aí? Sim. Isso aqui é um quadro em madeira, do século XVI. É de um pintor chamado Hieronymus Bosch. É um pintor holandês. É um tríptico. É um tríptico. Porque isso aqui são 2 portas. E ela se abre. Isso aqui é o universo dentro do caos, segundo ele. O universo dentro do caos. E aqui está Deus, do lado de fora, pairando sobre o caos, observando a sua obra. Ok? Essa obra, ela se abre, por isso que ela é um tríptico. Ela se abre, ela fica assim, desse jeito. Isso aqui tem quase 4 metros de largura por 2,20 de altura. Então, ela se abre. Nessa parte aqui está o momento da criação. Isso aqui é a vivência terrena. E aqui seria a consequência, que é o inferno. Esta obra chama-se Os Jardins das Delícias. Os Jardins das Delícias.
E para estudá-la, nós temos que identificar cada uma destas simbologias, evidentemente. E isso ia requerer de nós muito tempo. Mas isso está ligado aqui à nossa conversa, naquilo que perguntava eu quem inventou a morte. E nós estamos conversando. Na criação, está aqui Deus. Aqui, a existência terrena, depois do pecado original, o quadro dá a entender que a existência terrena está ligada ao prazer sexual. Por isso que o tríptico se chama o Jardim das Delícias. Então, isso tudo aqui envolve algumas posições e orgia sexual, o lago dos prazeres, tudo é uma simbologia que envolve sexo. Sexo, então, seria a porta de entrada. A porta de entrada para a vida. Vejam bem, o sexo é a porta de entrada, aqui, a porta de entrada, entra, orgia. O sexo é a porta de entrada da vida. A morte é a porta da saída. Por isso que eu falei com alguns alunos numa aula aí que a porta de entrada quase sempre é representada pelo pombo, pela pomba branquinha, e a porta de saída é representada pelo corvo, que é negro. Ok? Então vejam que nessa primeira parte do tríptico, que é onde está a criação, aqui um detalhe, está Deus. Deus com Adão, numa posição que acabou de acordar, mas com um olhar assim de expectativa, não é? Deus puxando Eva pelo pulso, um movimento tal que ela até dobra as pernas, puxando Eva para Adão, que aguarda com alguma expectativa. Depois disto, ficaria difícil para o Criador, quando ele diz que na criação andrógena se fez homem e mulher, e quando ele separa, ficaria difícil evitar a união dos dois. Só que essa união parece que ele quis proteger com o conhecimento do bem e do mal. Não conseguiu, não é? E aí vem os jardins das delícias, que é a vida terrena, então. Tudo isto é uma simbologia do sexo, do prazer, né? Estar sempre montado é uma simbologia do sexo. O lago dos prazeres, enfim, em círculo, tudo girando em torno do prazer que seria o sexo. É por causa desse prazer aqui que Freud faz o antagonismo entre Eros, que é o deus do sexo, a porta da vida, e Thanatos, o deus da morte, que vai levar fatalmente às consequências. Aqui, num detalhe do quadro, é a ostra,
que também tem um símbolo, uma simbologia erótica, vaginal, ou seja, todo o quadro é repleto da simbologia do erótico, que é o sexo e a vida prazerosa. Aqui, né? Vejam que brancos, negros, há uma discussão em torno dessa simbologia, que eu também não vou entrar nela agora, não é. Talvez discutir esse quadro, cabe um evento só para discutir esse quadro, porque são muitos detalhes, quebrar cada metáfora disso aqui, né? Cada uma delas. E aqui já é o inferno, que é o lugar da dor. Então, ele, ao mesmo tempo que o inferno mantém a nudez, que lá no céu também tinha nudez, mas era nudez voltada para o prazer, como castigo, a nudez se mantém, porém toda ela agora voltada para a dor. Toda a simbologia da dor, do corte, da carne. É a carne agora que não está mais impondo um prazer, mas sofrendo dor. O tempo todo, dor. A simbologia de pessoas que às vezes chegam às raias de serem comparados com animais. Então tem uma freira aqui que é comparada a um porco, enfim, não é? A arte usada para o prazer, mas aqui ela também está sendo usada como elemento da dor e da humilhação. Notas musicais inseridas nos glúteos de uma pessoa, para humilhar mesmo, no sentido de que essas pessoas usaram indevidamente a arte, né? Ao invés de usá-la para o espírito, usaram-na para o excremento. E isto aqui é o homem, então, no inferno, como casca. O que sobra do homem depois? Casca, pura casca. E pedaços dele sendo objetos da dor. Nem aquela figura do homem na sua inteireza vai ser suficiente para o nível de castigo que ele vai sofrer. Então, nessa visão, além do homem sofrer pela perda do corpo, do controle do corpo, cada parte do corpo será objeto de um nível de dor. É uma dor cósmica. É aquilo que eu falei. O homem vai ser desmembrado numa perspectiva cósmica, para que a dor seja igualmente cósmica. O corpo dele vai ser pouco para a dor que se planeja para ele. Então, meus caros, essa reflexão eu quero discutir com vocês. O que me dizem? Hieronymus Bosch. E o ponto inicial da nossa conversa é exatamente o que aproxima sexo e morte. Reflitam. Parece estranho a pergunta no momento inicial. Mas sexo e morte guardam entre si talvez uma ideia de início e de fim. O que me dizem? Quem quer falar? Posso posicionar, professor? Claro, por favor. Eu espero
falar, ninguém fala nada. Eu falo, gente. Estou esperando vocês. Não, o pessoal fica esperando você falar mesmo. Aqui, essa semana, né, nós tivemos aquela questão a circunstância do Papa, que ele veio com a bênção, né, do casamento civil. Né? Eu achei fantástico. Realmente, o Papa é pop, me representa. Mas um aspecto interessante que eu quero colocar é que aí eu vi um comentário ou uma explicação sobre essa questão do sexo e do porquê que o Papa trata disso e porquê que ele trata dessa forma. Eu achei muito interessante. O porquê que o Papa pode fazer isso, entre aspas, né? Só poder construir. Quando o Santo Agostinho... Isso me ajuda, tá, professor? Quando o Santo Agostinho lá no século IV, se não me engano, né? Ele vem com toda essa doutrina da igreja, com toda essa construção, ele vem logo com o entendimento da seguinte situação dentro da questão sexual. O homem, o sexo para o homem, no caso, homem, digo uma mulher, né? Ele vem como um castigo, no seguinte sentido. Quando o homem, quando Adão e Eva cometem o pecado da desobediência, eles são expulsos do paraíso. E eles são expulsos porque Deus não aceitou, pelo menos Santo Agostinho colocando, Deus não aceitou que houvesse a desobediência daquilo que era parte do corpo de Deus. Porque até então, Adão e Eva eram parte do corpo de Deus. Então, Deus não aceita a desobediência de parte do seu corpo. Por isso, eles são expulsos do paraíso. Aí, Deus castiga Adão e Eva com a desobediência, e acho que é interessante isso, ele castiga Adão e Eva com a desobediência relativa ao sexo. Ou seja, o homem, no caso, do nada ele tem uma ereção, né? E a mulher também tem o seu libido, que logo, mesmo ela não querendo, ali lhe bate aquela vontade. E é uma coisa que nós não temos controle, entre aspas, né? Mas realmente é uma coisa que nós descontrolamos. O sexo em si, o desejo, o libido e tudo mais, é algo que não está... que desobedece, acho que o termo legal é esse, que desobedece o corpo humano, então logo desobedece o homem também. Então a gente se faz sentir aí. Aí eu acho interessante, porque é justamente esse o ponto. Quando o homem é castigado por Deus com essa desobediência, o homem, para poder chegar a Deus e ter a vida novamente, essa vida em Deus, ele tem que fazer de tudo para controlar os seus sentimentos, para controlar o seu libido, a sua ereção, tudo isso que envolve a questão sexual. Logo, você traz a ideia do inferno, da morte, e de todo esse holocausto, esse absurdo que é desenhado e retratado de uma forma muito absurda, para que a pessoa tenha tamanho temor, né, e entenda o quanto Deus sofreu pelo pecado da desobediência. Eu achei muito interessante esse posicionamento, que é uma situação ao qual o Santo Agostinho, a pessoa colocou, né? Aí, no caso, se quiserem ver, o Kiraldelli, tá, gente? Depois eu até mando o texto, a situação para vocês. Mas eu achei interessante, porque ele retrata justamente isso que você colocou, pessoal. Desse, tipo assim, do sexo, né? Essa situação ser a morte, porque a gente, pelo sexo, se afasta de Deus. É uma coisa que nos afasta dele. No sentido, é o nosso castigo, né? Castigo bom esse, né? Muito interessante. E na medida em que a gente vai conversando, nós vamos percebendo que os elementos para explicar nossa existência partem de nós. A própria existência divina parte de nós. E parece estranho, mas também eu quero que vocês se reflitam, na medida em que a explicação da existência parte de nós e dos elementos que nós temos aplicáveis a determinado tempo e espaço, parece que nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Porque quem explica somos nós.
É a nossa linguagem. Reflitam, não é? Evidentemente que haverá discordância, é normal, mas a explicação do divino parte de nós. Por mais que se diga que sai do divino, mas ainda que saia, a explicação vem de nós. Irene, quer falar? Então, professor, eu queria primeiro voltar lá naquela carta, né, do tarô, e depois naquele quadro. Na carta do tarô, parece que a morte está com o pé lá em cima da mulher, que seria a renovação, né? Aí dá a impressão assim, que não sei se a reflexão minha está certa, mas como não tem certo nem errado, né, eu vou falar. Então a morte está ali, ela está devastando as outras coisas, né? E ela está apoiando na cabeça da mulher, né? Então, assim, parece que a mulher ali é o ponto forte, né? Que ela está apoiado nela. O outro está afundado, mas o da mulher, a cabeça permanece para cima, né? Então dá a impressão que o que vai ficar ali é a renovação. O que não interessa vai ser morto, né? Vai ser destruído. A morte vai destruir tudo e vai ficar a renovação. Quer dizer, tipo um mundo melhor, né? Não sei o sentido dessa renovação, mas será uma nova criação. E aquela parte lá do quadro, né? Eu vi assim, por exemplo, eles, tipo, culpando Deus pela aqueles. No primeiro momento, ele culpa Deus lá, né? De colocar a mulher para Adão, né? Aí descobriu o sexo lá, e depois foi fazer a farra, né? Lá no segundo quadro, né? No segundo pedaço lá no centro. Aí, quer dizer, descobriu lá quem que foi culpado, né? Deus criou a Eva, colocou para o Adão lá, e ele descobriu o prazer, né? E eles pegaram esse prazer e foi ficando no prazer. E depois teve o castigo, né? Do inferno lá. Quer dizer, não soube usar o que foi dado, aí deu castigo. Não teve a essência, né? Teve só. Eles utilizaram o que foi proposto para eles, que eles conheceram lá, adquiriram no decorrer da vida, aí não usufruíram direito. Aí eles usufruíram só a parte que eles acharam interessante, mais confortável. Aí não ficou essência nenhuma. Chegou lá no inferno, né? O que ficou? A casca, né? Porque não tinha essência. Exatamente. Corretíssimo. Muito boa observação. E apenas acompanhando a tua fala, pisando na cabeça que é firme da renovação, que é feminina, e nessa separação do joio e do trigo, se a renovação é feminina, é necessário controlar a renovação. A partir dessa premissa é que podemos encontrar a origem da implicância da igreja com a mulher, porque a renovação é feminina, a sustentação é feminina, então eu tenho que controlar o feminino, porque quem controla o feminino acha ou tem o pensamento de que está controlando a renovação. E nós podemos até chegar a isso, avançar num outro momento, na implicância também com o aborto. Ok? Então, o controle do feminino é uma batalha que se trava pelo controle da renovação. E que, em última análise, é o controle da porta de entrada, que é a vida. Essa é a questão. Alguém quer falar? Quer prosseguir? Professor, eu quero, Por favor. com relação ao que o senhor tinha falado lá no início sobre a linguagem, por exemplo, naquele exemplo lá dos cofres contendo as sementes, né, eventualmente o ser que encontrava descrever com as palavras que ele tem, com o conhecimento que ele tem. Pensando nessa questão da linguagem e na questão do mito, do paraíso e da desobediência,
talvez essa questão do fruto tenha sido somente uma maneira de expressar o conhecimento sexual que levou, de fato, Adão e Eva. E sempre durante aquele momento ali que o senhor estava mostrando as partes da obra, a gente consegue perceber. Tem as figuras negras ali, eu percebi que algumas estão com fruto na mão e as mulheres do lago estão com fruto na cabeça. Então, eu tenho essa percepção de que essa linguagem poderia ser mudada para o fato de que a mulher descobre a sexualidade e passa para o homem, e daí tem esse vínculo entre o sexo e a morte, porque aí, a partir daí, eles foram expulsos e tudo que está vinculado a ato sexual vai para o inferno. Não tem um céu, não tem um paraíso. E também outra comparação que eu observei também é a questão do instinto do sexual com uma questão animalesca. Como se nós não fôssemos animais. Como se a partir do sexo é que nós nos tornamos animais. Sendo que né, não acredito que seja assim, mas é isso que passa para mim, que sempre passa para o meu ponto de vista, quando eu vejo essa questão religiosa referente ao sexo. O sexo sempre como algo ruim, como algo animalesco, da parte do homem, né? Como algo incontrolável, da parte da mulher como uma obrigação de controlar, porque a instigação sexual, a libido, a propensão a levar o ato sexual está sempre ligada à mulher. E, consequentemente, a culpa da expulsão do paraíso e a culpa da chegada no inferno. Então, tem sempre ali uma figura feminina trazendo. Eu pensei nessa linguagem, que talvez esse conhecimento, esse fruto do conhecimento, tenha sido dito nessas palavras, mas que, na verdade, foi a descoberta sexual. Não sei, pensei nisso. Bom, interessante tua fala, porque ao momento que sexo se aproxima da morte, porque há quem diga que o gozo é uma pequena morte. Gozar é uma pequena morte. Os franceses falam, né? La petite morte, a pequena morte. E dentro desse gozo é que vem aquela famosa frase, amor te amo, que também, se for juntar, fica amor te amo. É a mesma coisa. Então, há uma questão que incide nesse momento que leva a buscar formas de controle. Controlar esse momento perpassa por diversos mecanismos de controle social. Reginaldo, quer falar? Sim, professor. Só uma questão aqui, né? Eu gosto muito de pensar na seguinte questão. A estruturação desse pensamento, né? Desse pensamento que vem da ideia do sexo, né? E da morte, do sexo ligado à morte, sexo ligado ao pecado. Para mim, né, isso é muito claro que isso vem com toda a doutrinação de Santo Agostinho. Aí, quando você tem o momento ali da morte de Cristo, do pós-Cristo, até esse momento onde Santo Agostinho traz toda essa doutrina, bem como toda essa construção da igreja, porque ele é o... Reginaldo, desculpa, só para colocar fogo na tua fala, não deveria vir dele, né? Ainda mais quem? Santo Agostinho, pô. Isso, exatamente. Mas vem dele. Aí eu começo a perceber... O cara que mais praticou sexo na vida deve ser, pô. É por isso que ele trata, está claro, professor, é por isso que ele trata de condenar o sexo, porque ele queria condenar a si mesmo. Para mim, pelo menos pelo pouco que eu estudei,
Eu pude Depois perceber que ele fez, né? isso. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É muito voltado a isso. Porque até então, essa discussão do sexo, até Santo Agostinho, entendo eu, não tinha essa discussão de sexo, não, gente. O sexo é pecado, o sexo é isso, o sexo é aquilo. É lógico, acredito eu que havia outras maneiras eu digo assim, na primeira igreja, né? Quando você tem a primeira igreja, ela acaba com João, com a morte de João. Aí depois você tem um segundo momento. Mas até o final de João, quando você tem ali os atos, né, dos apóstolos, a união, o pessoal vivendo em comunidade, o que se tinha é um ato comunitário que se discutia. Olha, essa aqui é a mulher do seu irmão, é a mulher do cara que está do seu lado, não vai mexer cá, não. Então você tinha essas... Mas não tinha essa coisa, não faz sexo, não, porque senão você vai para os quintos infernos. Essa situação, os quintos infernos, ela vem com Agostinho. Aí quando a gente fala assim, quem criou o inferno? Santo Agostinho. Para colocar todo mundo que faz sexo lá dentro. Porque até então, essa é a ideia do pecado. Aí eu penso, com qual finalidade, né? Eu acredito que para poder criar ali um instrumento, que ele sabia que era o único instrumento que dava para... É um ponto interessante. Nós podemos ter, aí vem um ponto que é muito legal, nós podemos ter várias diferenças, mas a gente se encontra no libido. Olha que interessante. Somos diferentes em muita coisa, mas no libido a gente se encontra. Tanto que, se você for olhar na internet, as páginas mais visitadas são de pornografia. Se você for olhar lá os sites, isso é revelado hoje, se você for olhar lá os sites que mais bombam, que mais crescem, são sites de povo dançando funk e as mulheres rebolando. O assunto mais falado é sexo. As músicas falam de treta o tempo todo. Então, Santo Agostinho deve ter sacado que isso era uma forma opa, se eu tratar desse assunto aqui, eu vou pegar todo mundo, porque isso é comum a todos os seres vivos, inclusive os animais, né? Nossa, mas eu acho interessante. Eu acho que o inferno foi feito para poder levar todo mundo que gosta desse negócio para lá, viu? Obrigado. Ok. O espaço continua aberto e Reginaldo fez uma provocação. Alguém quer comentar? Ô, Regi, então é muita gente que vai para o inferno, né, não? Vai. Achei. Enfim, a minha... Tem, sim, uma observação para fazer, porque quando, né, da Constituição da Igreja, até Cristo, depois, né, ali, quando foram separar, houve aquele processo de separação de livros para entrar para a Bíblia, né, e livros apócrifos, se não me engano é essa expressão, que eles retiraram, mas que tinham um conteúdo referente à vida e etc. de Jesus. A primeira questão assim, que é bem interessante de ser analisada é a história que diz que Jesus ele tinha um relacionamento com Maria Madalena. E isso foi, a priori, o que foi retirado. Primeiramente, o que não se pode nem falar. Se a minha mãe me escuta falando sobre essa parte histórica, né, sobre esse escrito, sobre nesse resquício histórico, ela vai me matar. Porque isso é um pecado. Falar que Jesus... Ela vai me queimar, vai me pôr no tronco, vou ser queimada. Mas enfim, então é a primeira parte que a igreja pós-Cristo, né, que quando ela se fixa, essa é a primeira parte que é retirada, que é abominada até hoje. Nem se fala, não se pode nem tocar nesse assunto, por quê? Porque Cristo, segundo, né, o cristianismo, tinha que ser uma figura santa, e retirar a sexualidade era imprescindível. Não retirando
se essa sexualidade não fosse retirada, comprometeria todo o resto da questão do fundamento cristão. Então, assim, é uma coisa que me incomoda muito, já comentei algumas, já tentei conversar assim, algumas coisas com a minha mãe, mas nós percebemos que até hoje a questão sexual ela é trazida de maneira pejorativa, ela é tratada de maneira pejorativa, é tratada de forma, como eu disse, né, animalesca, e principalmente pelo fundamentalismo. O fundamentalismo que traz isso, é como se né, que nem Santo Agostinho, é um hipócrita, porque é algo que está presente, que ao mesmo tempo as pessoas condenam. Tem esse ímpeto de condenar algo que não quer assumir. Então, para que a igreja, para que o cristianismo, né, base, sem falar em igrejas, né, derivadas do cristianismo, para que ele fosse constituído de maneira firme em suas bases, a ideia foi retirar a sexualidade possível da figura de Jesus Cristo. Aí logo vem Santo Agostinho e dá a martelada, né? Mas antes de Santo Agostinho também, eu quero falar sobre Paulo, né? Porque Paulo era imensamente... acho que ele seria o ministro no lugar da Damares desse hoje, porque um cara muito machista, sempre atribuindo a figura da mulher uma figura pejorativa, sempre dizendo não ao casamento. Se você é casada, tudo bem, mas a melhor opção é que você não case, e que da submissão feminina, e etc. E aí a gente tem toda uma construção teológica e que acaba se misturando com ideologia, que acaba se misturando com filosofia de vida, e a gente entra nessa confusão e as pessoas continuam associando essa questão, essa construção, ela é muito forte. Essa construção, esse estigma, é um estigma que condena o tempo inteiro. Então, hoje ainda, olha, eu ouço mulheres ainda falando, nossa, mas você viu que a fulana está namorando e tem filho. Ah, mas você viu que o namorado da fulana tem filho, está fora do casamento. Um negócio que não devia fazer sentido na época que a gente vive. Sabe? Uma coisa tão ultrapassada, uma coisa tão assim, e que nós vemos ali o fundamentalismo, e um fundamentalismo cada vez mais fixado, cada vez mais fomentado pelo atual governo. Enfim, tudo uma merda. Ao invés de a gente aprender, parece que a gente está desaprendendo. Irene, quer falar alguma coisa? Por favor, fica à vontade. O professor, se considerarmos o sexo, né, como o encontro do masculino com o feminino, ou seja, os gametas, né, no sentido biológico, até poderia ser esse sentido da morte aí, né, que vai acabando a prozóide, por exemplo, né? Claro que tem a ciência que produz, né, sem usar os dois, né, usa lá artificial, tudo, in vitro, não sei, mas se pensar nesse sentido aí, né, que a gente não vai produzindo mais, né, com o tempo, nenhum nem outro, então, se for nesse sentido que o senhor está falando, ser humano natural mesmo, né, sem interferência da ciência, é claro que vai morrer mesmo, né? Aí vai chegar a morte, vai ser a saída, vai ser a morte. O início vai ser o sexo, a vida no sexo ali, e a vida natural no sexo, a morte, porque acabou, né? Não tem produção mais. Vamos pensar nesse sentido aí, seria, né? Não sei se vale dizer isso. Mas
Minha cara Irene, de novo, eu te esclareço. Não se preocupe com o sentido que eu quero dar às coisas, não importa. O que importa é a forma como você percebe a conversa e quer interagir, isso que é importante, ok? O espaço aqui é para isso, ok? A gente fala coisa com sentido, sem sentido, isso aqui, o importante é dialogar. E cada um depois forma o seu próprio sentido e pronto, não se incomode com isso. Mas, meus caros, vocês sabem que uma expressão antiga do inglês se refere a santos como Hallows. Então, nós estamos aí ao Hallows Eve, estamos prestes ao dia antes dos santos, ao Hallows Eve, que gerou Halloween. Estamos na porta do Halloween, que é o fim do verão. Uma data muito importante para a lavoura, e que é a data de queima do joio. Então, tendo uma simbologia da queima, né, para espantar as bruxas, espantar. Então, o Halloween tem essa simbologia da renovação pela morte, e traz uma morte alegre, contrário a outras culturas. Então, a alegria da morte pela renovação está ligada àquela simbologia da foice, da agricultura, né, da renovação. A agricultura também é feminina. Em relação ao Halloween e a cultura da morte festiva, acho que a Cassiane falou disso no começo aí, essa cultura da morte festiva como renovação. Alguém quer falar alguma coisa? Eu amo esse sentido. Não que eu creia, mas eu gosto muito dessa concepção da morte festiva. E porque é uma concepção diferente, é uma concepção que foge, e também por causa do que ela traz, que é a questão do pensamento, a vida ligada ao pensamento. Tanto que nessas culturas, nessas nossas culturas latino-americanas, elas trazem essa concepção de que enquanto o morto é lembrado, ele vive. Então, eu acredito, né, só fazendo voltando aqui no negócio que o Regi falou, ele me lembrou muito Locke, né, com tanto empirismo, que misericórdia. Mas você tem que criticar essa razão pura sua, sai dessa razão pura. E é uma abordagem muito interessante, que eu gosto muito, essa aceitação, a figura da flor, a figura do crânio, as culturas que fazem tudo para permanecer o morto vivo na lembrança, numa parte do ser humano, numa parte que nós não alcançamos na racionalidade, que nós não alcançamos no empirismo, mas que nós alcançamos, sei lá, pela alma, sei lá, tem inúmeras culturas na Colômbia, no Peru, tem vários rituais, tem rituais até que são, como fala, ciganos, também que trazem essa cultura de festividade na morte. E eu estava pensando nisso quando o professor falou sobre a morte cósmica. O que significa a morte para o cosmos? Nada. Então, e quando eu pensei na morte, e comparando a morte da semente, que se a semente não morrer, né, a vida não floresce, a árvore não floresce, a planta não cresce, é justamente nesse sentido. Eu gosto muito disso, porque sai dessa concepção de que vem uma condenação ou uma salvação no pós-morte. Te dá dois caminhos, ou você tem uma salvação ou uma condenação. Sai disso
traz a morte para a vida, para algo próximo, algo iminente, e é algo que não deve ser temido porque é natural. E, pelo contrário, que deve ser lembrado. E por que não celebrado? Acho maravilhoso. Tenho Catrina tatuada, tenho ampulheta tatuada. Toda essa significância dessa cultura latina, para mim, é fantástica, porque é algo que nós guardamos, que não foi colonizado. É algo que é nosso. É algo muito, sei lá, sai muito lá do europeu, sai muito do que padres trouxeram, sai muito de catecismo, sai de tudo isso e traz essa concepção nova. Então, por que não? Eu não estou dizendo que eu acredito que os mostram lá, que enquanto eles forem lembrados, não é, mas essa concepção me fascina, de celebrar a morte e trazer a morte para a vida. Trazer essa questão próxima e não separar vida e morte como se fosse dois polos distantes, um negativo e um positivo que se afastam. Não é uma coisa só. Toda essa cultura traz isso para a gente. Para mim é fascinante. Se eu for ficar falando, vou ficar falando. Eu gosto muito dessa ideia. Bom, o próprio Platão já dizia que tudo que vive provém daquilo que já morreu, não é? Bom, Sim, obviamente. Já que nós chegamos ao ponto festivo da fala, eu vou dar a palavra à nossa coordenadora, a professora Daniele Dinali, que sempre nos dá a honra de fazer o encerramento dos nossos encontros, não é mesmo? Então, professora Daniele, se a senhora quiser falar, por favor, fique à vontade. É uma alegria ouvi-la. Ei, professor, boa noite, tudo bem? Que alegria estar com os senhores essa final de tarde, né, de sábado. Cumprimento a todos. Falando da morte. Hã? Falando da morte. Falando da morte, mas cumprimento a todos os nossos alunos que estão aqui também. Eu gosto muito de ver os meninos discutindo, principalmente no final de semana, a importância de que a academia realmente faz parte da vida e da construção da personalidade, né, do nosso acadêmico. E eu participei aqui caladinha, né? Escutei bastante os meninos falando, vi as obras do senhor bem interessantes, e eu até fiquei refletindo se talvez em um próximo evento do Café com Direito, nós não poderíamos, já que nós estamos com essa dificuldade de passar o filme, talvez a gente poderia projetar quadros, uma série de quadros de pintores, e fazer as discussões sociológicas a partir dessa série. Nós temos, né, séries fantásticas, então eu acho que é uma readaptação, vamos dizer assim, né, da imagem, do visual, né, não para um filme, mas para uma tela. E a partir porque dessas telas, a gente discute filme, música, livro. De fato, inserir quadro aí vai completar, não é? É uma boa ideia. Não eu vi o senhor projetando para os meninos, né, as telas sobre o tema do café, mas a gente poderia fazer isso. A gente poderia escolher uma exposição, e hoje nós temos até o Louvre, nós temos ele online, né? Então, nós poderíamos escolher uma exposição, uma temática, um autor, e expor nas telas para os meninos e ir conversando sobre as telas. Eu acho que é uma opção, né, para readaptar o café. Bem, enfim, depois a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Já está anotado aqui, já está em projeto, já. Que bom, professor. E eu queria encerrar, né? Lógico que eu vou, né? Já separei um pequeno poema do Mário Quitanda, mas eu gostaria de dizer que a morte que foi discutida, a morte na questão natural, da questão bíblica, ela é de extrema importância, né? Todo mundo que tem vida, todo ser que tem vida, ele vai chegar à morte, né? E essa morte, ela pode ser até num sentido prazeroso, como o senhor disse,
Nós temos até aquela expressão francesa, petit mort, que é o momento após o orgasmo na relação sexual, esse momento, né, essa euforia, aí tem esse nome de pequena morte. Mas eu acho que um ponto que talvez que a gente precise refletir um pouco mais é não deixar acontecer a morte em vida. A morte da sua própria subjetividade, da sua própria personalidade, como às vezes, até mesmo com a pandemia, nós vimos acontecer, né? Algumas pessoas se perderam, entraram em adoecimento mental. Então, é se aproximar, né, da morte, ainda com as funções orgânicas presentes. Então, a morte em vida é o que nós temos que nos afastar, porque a outra morte natural, ela vai acontecer. Então, vamos lá para o nosso poema. Essa vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Ela chega assustando, né, sorrateiramente na nossa vida. Mas é muito importante nós discutirmos, porque discutindo a morte a gente dá uma redefinição para a própria vida. Então, muito obrigada pela participação, professor. Muito obrigada a todos os alunos que estão aqui. É com grande satisfação que eu vejo a presença e a participação de todos. Dani, você é o máximo. Imagina. Professor. Oi. Pode falar, Nive. Pode dar palpite, sim, temas? Igual, por exemplo, eu amo esse tema sobre necropolítica, biopoder, bionecropolítica. Eu tenho muito interesse de aprofundar nesses assuntos. Claro. São temas ótimos. O nosso próximo encontro agora envolve um livro que eu já passei no grupo. O livro, eu não sei se você se lembra, é Laranja Mecânica. Dentro desse livro dá para falar sobre esses temas, viu, Nive? Então, no próximo encontro, você não deixe de estar presente, que cabe perfeitamente ali dentro, tá bom? Ok. Hoje nós ficamos muito felizes porque conversamos com a Cassiane, professora Daniele dando a honra de fechar, Degmar, Fabiana, a Gabriela, o Gilson, sempre participando, a Giovana, a Irene, participou bem hoje, a Camila, a Luana, a Nilza, claro, o Reginaldo, né? A Renilda, o Silvio e o Wellington. Todos vocês, muito obrigado, ok? Espero que tenham gostado. Seguramente, algo morreu em nós e algo nasceu em nós, não é mesmo? E no próximo encontro nós estamos aí juntos. Então, um abraço a todos, boa tarde, obrigado, viu, Dani? Até a próxima para todos. Muito obrigada. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente.